Olá, tudo bem com você? Jardel Barros aqui para mais um estudo da Bíblia, nosso guia de estudo da Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina. Hoje, segunda, dia 3 de junho de 2024, a gente está estudando a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o tema O Grande Conflito, que é a lição do segundo trimestre, meses de abril, maio e junho. Já estamos em junho, finalzinho, último mês de estudo. E o tema, o grande conflito entre Deus e Satanás, sobre os fundamentos do governo de Deus, os enganos de Satanás. E nessa semana que a gente começou no sábado, se você não viu, passa aqui para ver o estudo do sábado, do domingo e chegar hoje com toda a coerência, com a raciocínio lógico, acompanhando o que a gente está estudando. Falando sobre o espiritualismo exposto, sobre o espiritismo, os enganos de Satanás, onde entrou no cristianismo teorias antibíblicas. A gente vai falar hoje, na segunda, sobre a morte no Antigo Testamento, tá bom? Então fique até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Vamos lá então, né? Então, segunda, dia 3 de junho, espiritualismo exposto é o tema da semana e hoje está aqui, ó, morte no Antigo Testamento. O guia começa com uma reflexão para a gente estudar alguns versos e tem uma pergunta. Leia os Salmos 6, verso 5, 115, verso 17, 1 Reis, capítulo 2, verso 10, capítulo 11, verso 43 e capítulo 14, no verso 20. O que esses versos ensinam sobre o estado dos mortos? É isso que a gente vai ver aqui. Só que antes, uma ilustração aqui que o professor Gilberto Brasiliano traz, né? Eu pego também complementos do estudo dele, eles são fáceis. E ele coloca aqui uma ilustração muito interessante para a gente refletir sobre essa questão da vida, né? Da morte, da ressurreição. Um dia, o escritor Mark Rutherford foi passar as férias numa praia. Alugou a casa e para lá seguiu com sua filha. Quando chegaram, entretanto, ficaram tristes. A casa era feia demais. Quando nela entraram e chegaram na frente, porém, pularam de alegria. Então chegaram, né, e ficaram tristes, que a casa era feia. Quando eles entraram e foram na frente da casa, pularam de alegria. É que tinham entrado pelos fundos, quando a frente era linda e dava para a praia. No fundo só havia um quintal com duas redes para descansar. Há muita diferença entre a entrada de uma casa pela frente e a entrada pelos fundos. É verdade, né? E aqui vem a aplicação espiritual, né? A situação da morte é semelhante a isso. Morrer é a porta dos fundos na vida terrena. É a dor, sofrimento, pranto, coisa feia, né? Não há nada de belo, só um descanso até Jesus voltar para permitir a entrada no céu pela porta da frente. Que analogia muito legal, né? Então, o cristianismo foi invadido por pessoas mal intencionadas que mudaram a placa da morte, inventando que morrer é entrar pela porta da frente no céu ou no inferno. Olha como muda a lógica, né? A Bíblia conserta essas e a gente vê que é necessário essa entrada pelos fundos, essa morte aqui feia, dolorida, sofrida, porque o salário do pecado é a morte. Então a gente vai morrer. Só que Jesus veio, morreu na cruz, nos deu a graça, a vida eterna por meio do sacrifício dele. Então a frente é quando Jesus voltar, nos ressuscitar, para que a gente possa viver eternamente com ele, né? Então tem toda a lógica, toda a coerência, mas o desvirtuamento, o mal intencionamento de pessoas usadas pelo diabo tem invertido essa lógica aí, né? Dizendo que a pessoa já morre, já vai para o paraíso, morreu, está no céu, morreu, foi para o inferno. A Bíblia conserta essas distorções com suas verdades transparentes e orienta seus leitores sobre o juízo e depois a recompensa. Então é assim, como eu já falei, o ser humano está se conformando com só ter direito. Direito é o que o diabo quer, né? Impunidade, não tem punição para nada, é só aceitar e pronto. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não preciso obedecer, seguir lei nenhuma, não preciso demonstrar o meu amor, é só aceitar e pronto. Estou com a vida ganha. Só direito. Dever, nada, né? E a gente vê que Deus é justiça, não é bem assim, não. A gente tem um dever a cumprir para a gente ganhar a recompensa. Tem meritocracia nos planos divinos, né? Não que a gente tenha mérito em nada, porque por nós mesmos a gente está lascado, mas é pelos méritos em Cristo Jesus que veio e morreu para nos dar acesso. Mas eu só tenho acesso se eu aceitar, se eu amar, e nesse amor eu demonstrar em minha vida prática que eu de fato amo. Não é um amor da boca para fora, é um amor que é demonstrado nas minhas obras, tá bom? Então, assim que a gente viu durante essa semana, pega os estudos todos aí que a gente viu. Então, trocando em miúdos, como a morte é mostrada nesses textos bíblicos aí do Antigo Testamento que a gente leu. No Salmo 6,5, ó,
Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Então, falando que quando a pessoa morre, não tem lembrança, não tem, a pessoa não louva, não faz nada. Salmo 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor. Então, a pessoa morreu, não tem como dizer que. Aí veja aquele entendimento da lição passada, né? A pessoa morreu, morreu integralmente. A alma vivente deixou de existir. A alma, que é um corpo com vida, com mentalidade, consciência, sentimentos, respiração, morreu, o fôlego, a respiração volta para Deus, o corpo vira pó e acabou o sentimento, acabou o pensamento, acabou a mentalidade, acabou. A alma deixou de existir. Porque a alma, como diz Gênesis, o ser humano é uma alma vivente, não tem alma nenhuma. Então, quando o ser humano, o pó, o corpo, junto com o fôlego de Deus, a respiração, pneuma, se torna uma alma vivente, um ser vivo, ele passa a ter consciência, sentimentos, respiração. Morreu, a respiração voltou para Deus, o corpo virou para o chão, para o sepulcro, dormiu e a pessoa deixou de existir. Não tem alma, porque a alma se desfez. A alma é a pessoa com vida. A morte apareceu, acabou a alma. 1 Reis, capítulo 2, no verso 10. E Davi dormiu com seus pais. Olha aqui, a morte é um sono, né? E foi sepultado na cidade de Davi. 1 Reis 11:43. E adormeceu Salomão com seus pais. Ou seja, sempre dando claramente a ideia de que a morte é um sono. É um sono por quê? As pessoas vão acordar, né? Então, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis 14:20. Foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Então está aqui claro, ó, esses textos nos mostram que a morte é como um sono, é um descanso. E aí tem gente que distorce as coisas e fica inventando, querendo tirar sarro, fazer piadinha. Tem gente aí, cristãos, adventistas do sétimo dia e outros que não é só adventista do sétimo dia, né? O pessoal gosta de botar as pés. A Ellen White, vi falar mal de Ellen White, mas é a Bíblia que está dizendo isso, que a morte é um sono. E aí as pessoas inventam até um termo que eu nem conhecia, um primo meu que me falou que é o sono da alma. Que alma, a morte é um sono, não tem sono de alma nenhuma, porque a alma é vida, é um ser com vida. Mas para quem acredita no paganismo, de que o corpo tem uma alma, ele acredita que a gente está falando de um sono da alma, tem nada a ver, né? Não entendem que a alma é a pessoa com vida. Quando a pessoa morre, a alma, a pessoa está dormindo, né? Então não existe alma, sono de alma. É um sono da pessoa. A pessoa está dormindo, não fala, não sente, não respira, está morta, é um sono. E aí, quando Jesus voltar, essa pessoa vai ressuscitar, né? Então, a morte é um sono por isso, porque ainda não é o fim, tá? Tá dormindo ali, não sabe de nada, não pensa, não vai para lugar nenhum, não fica alma penada espiritual, alma vagando por aí, não tem nada disso, tá bom? Então veja como um conceito, a importância de saber o que é morte, o que é alma, impacta diretamente no entendimento do que é isso aqui, que fala claramente que a morte é como um sono. A Bíblia que está dizendo. Aqui tem um guia, o comentário do guia. O Antigo Testamento não fala que a alma é imortal e que depois que morremos vamos para o céu ou para o inferno diretamente. A Bíblia não fala isso, em lugar nenhum, muito menos no Antigo Testamento. Ele diz que morrer é como estar dormindo, tá? Fica claro, a gente acabou de ver os textos. Aqui, a Bíblia frequentemente usa o jeito de falar descansou, dormiu com seus pais, como a gente viu em 1 Reis, para falar sobre a morte dos líderes do passado como um sono longo. Falando sobre a morte, Jó expressou que não ia acordar do sono da morte. Jó capítulo 14, verso 12. O escritor dos Salmos também falou que quando acordasse estaria feliz por estar com Deus. Ou seja, quando eu acordar, ou seja, ele está dormindo. Quando é que vai acordar? Quando ressuscitar por intermédio de Jesus Cristo. Então a Bíblia é toda coerente com a interpretação correta. Agora, quem acredita em alma fora de corpo não tem como justificar a incoerência e a contradição com outros textos, né? Quem acredita em que a pessoa morre e vai para o paraíso na hora, vai para o céu, está vendo aqui textos bíblicos contradizendo isso. E aí como é que ele vai justificar? Ele fica inventando mirabolância. E do jeito que a gente está mostrando aqui para você, não tem incoerência, não tem contradição. Você vê total alinhamento do conceito das palavras, dos termos e da interpretação do texto bíblico. Dentro do contexto, né? Como a gente viu lá na lição passada de Mateus, né? Que as pessoas distorcem quando fala ali de matar corpo e alma, né? E que Deus pode fazer perecer o corpo e a alma. Na verdade, com a interpretação de vida eterna, né? Você pode pegar isso que eu falei com mais detalhes no estudo de ontem, né? Do domingo, tá bom?
Então, quando os soldados assírios foram derrotados, a Bíblia descreveu a situação deles como um sono profundo. Salmo 76, 6. A crença de que as pessoas mortas viram espíritos que podem falar com os vivos não vem da Bíblia. Em momento nenhum a Bíblia diz isso. É uma ideia que não faz parte do que a Bíblia ensina e é mais ligada às crenças antigas do paganismo que não são de Deus, coisa diabólica. E aí vem aquela história das irmãs Fox, lá atrás, em 1848, né, as médiums, começou isso aí, a artimanha do inimigo para ludibriar as pessoas. E olha o perigo. Entender errado sobre a morte pode nos deixar abertos a ser enganados por Satanás. Ele pode usar espíritos falsos que se dizem ser nossos amigos e até familiares que já morreram para nos confundir e nos levar a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Esses espíritos podem mexer muito com nossos sentimentos e até fazer coisas que parecem milagres para fazer a gente acreditar neles. O diabo vai fazer muita gente se perder por isso. Vai chegar o marido, a esposa, o pai, a mãe, o avô, a avó, um amigo querido, e em demônio vai se fazer dessa pessoa e falar: olhem, obedeça isso aqui, adore essa aqui, ó, guarde o domingo, é isso aí mesmo. Vai falar para a pessoa fazer coisa errada e a pessoa vai se deixar levar porque é um ente querido, porque ela acredita em alma, em vida após a morte, em alma, espírito, alma, né? Que a pessoa está no paraíso, então vai se deixar levar. Né? Temos que ficar com o que a Bíblia ensina, que quando morremos não ficamos vagando por aí e que esses espíritos que aparecem assim são na verdade espíritos ruins ou demônios. Ellen G. White, O Grande Conflito, na página 465 e 466, dá essa advertência, né? Dá esse esclarecimento do que a Bíblia já traz, né? Que as pessoas que morrem estão num sono profundo, não fala, não sente, não vaga, está lá esperando o juízo. É o que a Bíblia diz. Aqui tem o comentário do professor brasiliano. Ó. No Antigo Testamento não existe a ideia de imortalidade da alma. Pelo contrário, Deus é bem enfático em dizer, através dos seus servos, que na morte tudo termina, até o louvar a Deus. Então não existe para Deus essa ideia de que a pessoa boa, quando morre, vai para o céu. Muito menos essa narrativa, se a Bíblia fala que os mortos nem louvam a Deus, como é que Jesus, a narrativa que o pessoal coloca absurda de dizer que Jesus na sexta-feira morreu e foi para o céu adorar a Deus, está com um ladrão no paraíso em espírito, né? Primeiro que não existe espírito, alma vagando fora de corpo. Segundo a Bíblia, isso é narrativa pagã. Não existe isso. E ainda que tivesse, a Bíblia está dizendo, como é que você vai sustentar um texto que tem uma incoerência em outro texto, dizendo que os mortos não louvam a Deus, não pode louvar a Deus. Como é que Jesus foi adorar a Deus lá no céu? Se ele estava morto no sepulcro na sexta-feira à noite. Então, é muitos textos dando incoerência dessa interpretação e as pessoas vão fazendo malabarismo para interpretar uma coisa totalmente errada, né? E aqui, ó, inclusive, alguns cristãos que creem na imortalidade da alma dizem assim quando uma pessoa da igreja descansa. Ele está na glória com o Pai. Quem disse isso? Isso é contrário ao que a própria Bíblia diz sobre cada pessoa que deve viver, morrer e aguardar o juízo. A Bíblia fala que a pessoa vive, se a gente morrer, se Jesus não voltar na nossa geração, né, em vida, a gente vai morrer e vai aguardar dormindo no sono. E aí a Bíblia fala que vai ser como num piscar de olhos, que quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar, os mortos em Cristo. E para a gente não vai ter passado nada, porque a gente estava dormindo, né? O paganismo grego, que acreditava na alma como uma entidade separada do corpo, é falso para o cristianismo verdadeiro. Então você precisa decidir quem que você quer adorar, quem que você quer seguir. Se é o cristianismo verdadeiro, que a Bíblia demonstra, não estou falando de Ellen White nem de placa de igreja, a gente está mostrando aqui na Bíblia. Apenas complemento com comentários do professor brasiliano, com comentários de Ellen White. Mas você está vendo na Bíblia. Ou você vai acreditar no paganismo grego-romano, greco-romano. Né? Então você que tem, né, do diabo, das armadilhas aí do Satanás. Então, a ideia da alma, porque isso tudo vai de encontro ao que Jesus mostra, né? A morte de Jesus, o aguardo do juízo final, a gente falou de santuário, né? Do juízo, do que está acontecendo lá, né? Do dia da expiação, esse momento que a gente está vivendo hoje, é Jesus no lugar santíssimo. A ideia da alma saindo do corpo e vagando para se comunicar com os vivos é satânica e pagã ao mesmo tempo. Isso abre espaço para os enganos de Satanás. Uma mensagem forte, mas que você precisa enxergar e tomar uma decisão. Leia Daniel, capítulo 12, no verso 2, e Jó, capítulo 19, no verso 25 e 26. A pergunta é, que elementos sobre o estado dos mortos são acrescentados por esses versos? O professor brasiliano coloca aqui, né, mudando um pouquinho aqui as palavras, que elementos ao estado dos mortos esses textos acrescentam. Então vamos ver aqui, ó,
Daniel 12:2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, para ressuscitar tem que estar morto, não tem como ressuscitar. Olha a outra incoerência que as pessoas têm, né? Quando a pessoa fala que existe uma alma fora do corpo. O corpo está morto, mas a alma está vagando por aí, está no paraíso. Como é que essa pessoa vai ressuscitar se a alma já está por aí? Não morreu, é imortal. Como é que é essa ressurreição? É a ressurreição só do corpo? Não é a ressurreição da alma, já que o corpo é diferente da alma? É a ressurreição da metade da pessoa, né? A alma sempre viva, não morre, contradizendo a Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus pode fazer perecer, né, a vida da pessoa, a alma, né? E agora a pessoa fica dizendo que o corpo está aqui, o corpo que vai ressuscitar. Então você vê que é uma mistura, é uma confusão, eles mesmos se confundem todos, porque interpretam textos fora do contexto. Aqui coloca, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Está falando, ó, uns para a vida eterna, ou seja, vai ter a alma salva, a vida salva, que é a vida eterna, porque morreu em Cristo, aceitando, obedecendo, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, vai morrer eternamente. Não é que ela vai ficar passando humilhação, que é outra distorção, né? Acha que vai ficar queimando eternamente no fogo eterno lá, ó, queimando. Ou passando vergonha, queimando no inferno para sempre. Não, é um desprezo eterno porque a pessoa vai sumir para sempre. O universo todo vai ver e vai ter desprezo daqueles que morreram porque seguiram o diabo. Então, é eterno porque todos os que ficarem salvos vão lembrar eternamente dos ímpios que pereceram com Satanás. A vergonha e o desprezo vai viver para sempre na mente dos que estão vivos, né? Na mente dos seres celestiais de todo o universo e dos salvos, que se perderam, que tiveram a recompensa da vida eterna, né? Então não tem nada a ver com a pessoa ficar queimando eternamente, sofrendo eternamente, que é outro devaneio, é outra interpretação errada, pagã, né, da mitologia greco-romana, né? Aqui em Jó fala, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Então está deixando claro que o corpo vai perecer, vai virar pó, mas quando Jesus voltar, os mortos em Cristo vão se refazer. Esse é o milagre da vida eterna, né? Da ressurreição. Aquele corpo que era pó e fôlego de vida e que pensava, que sentia, vai sumir. E quando Jesus voltar, o milagre, o corpo vai se refazer todo. A pessoa vai voltar em espírito e em verdade. O fôlego vai voltar, a carne vai ser a mesma. E quando ele se encontrar com Cristo, ele vai ser glorificado, vai receber uma glorificação desse corpo, né? Ressuscitado. Já vai ressuscitar glorificado pelo milagre que Deus fez para ir para o céu. É muito coerente, muito lógico essa interpretação, né? Explicando aqui a resposta, a Bíblia mostra que muitos mortos irão ressuscitar na segunda vinda de Cristo para irem para o céu. A morte é o descanso até a ressurreição. Por isso que fala que é um sono, porque Jesus vai voltar. Em breve ele voltará para buscar os seus, né? Que o comentário também do professor, esses textos nos mostram que o estado dos mortos é um sono sem consciência, mostrando que não há espíritos desencarnados e vagando para tentar se comunicar com os vivos, para dar recado de Deus para eles. Essa operação é feita pelos demônios que se transfiguram com as características da pessoa morta, dando a impressão ao que vê e fala com essas aparições que está falando com um ente querido, mas são demônios. Esse é o professor Gilberto Brasiliano. E Ellen White, colocando aqui para a gente finalizar o estudo de hoje, no livro Evangelismo, na página 603, ela coloca: a doutrina da consciência após a morte, de o espírito dos mortos comunicar-se com os vivos, não tem fundamento nas Escrituras. E, todavia, essas teorias são afirmadas como sendo a verdade. É o que a gente está vendo hoje, né? Muita gente, líder religioso, pastor cristão, defendendo essa teoria antibíblica, né? Por meio dessa falsa doutrina, se tem aberto o caminho para os espíritos dos demônios enganarem o povo, apresentando-se como os mortos. Instrumentos satânicos personificam os mortos, levando assim as almas ao cativeiro. Levando assim as pessoas ao cativeiro. O termo alma, quando a Bíblia usa, quando Ellen White usa, quando a gente usa, tem a ver com pessoas vivas, ser vivo, né? Então, levando assim as pessoas ao cativeiro, à prisão do pecado, à morte eterna, né? A escravidão junto ao diabo. A tristeza pela morte de um ente querido só pode ser aliviada com a esperança da ressurreição. Por isso é importante ensinar as pessoas a respeito dessa verdade que Cristo garantiu, né? E aí vem esse cuidado que a gente tem que ter de pregar. É aí que está o intuito de pregar a mensagem do Evangelho, de falar da salvação, da vida eterna, de amar Deus, dos 10 mandamentos, da guarda do sábado. Embora a gente sinta muita falta das pessoas que morrem, a Bíblia nos dá esperança.
ela diz que não importa quanto tempo demore, quando chegar a hora, os que dormiram em Cristo vão acordar para a vida eterna. Então, que eu e você, que Deus tenha misericórdia, que a gente possa aceitar as ordenanças de Deus, os 10 mandamentos, praticar em nossa vida, amando a Deus sobre todas as coisas, tirando sempre todo dia um tempo de manhã e ao dormir para falar com Deus, e no sábado, que é o dia abençoado e santificado, para dedicar exclusivamente a Deus, parar de fazer coisas para nosso proveito próprio, amar Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a gente ama a nós mesmos, né? Então, que a gente possa fazer disso uma rotina diária na nossa vida para que a gente possa estar lá no céu em breve, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Siga aqui se você gosta, comenta e eu aguardo você no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.